fomos. Isso é um colete. Um colete, na teoria, à prova de bala. A questão do colete é uma só. É que dentro do colete não tinha a tal... o colete tem um negócio chamado Kevlar, que é um material, né? Um material que parece até meio feito um plástico, mas que tem uma resistência muito grande. E, portanto, é o que protege quando atira. O colete, né? A base dele é esse Kevlar, que eu acho, se eu não me engano, foi pela primeira vez testado, estou tentando me lembrar, mas acho que foi na Guerra do Vietnã, nos anos 80, 90, né? Guerra do Vietnã? 80. Antes. 80, né? 80. 80, não consigo, é 80, é isso. Acabamos de ver o nosso Percival. É o nosso Rafael Nadal. Dá cada paulada. Não, senhor. Você devia ser jogador de futebol. Do jeito que você chuta... Pauladas solidárias. Chuta à vontade. Mas vamos lá. O que aconteceu? A mulher se separa do marido. E ela arrumou uma nova profissão. Vai vendo. Ela resolveu ser traficante. Pode. Aí ela queria um colete à prova de bala. E aí, o que aconteceu? O marido foi e... Isso é o que a polícia acha. O marido foi, combinou com um cara que vende colete à prova de bala, tem que ser por debaixo do pano. Só com autorização que pode comprar. O que ocorre? Só vende esse aqui para ela. Vendeu. E ela foi testar, diz a polícia, e o cara tirou, pum, dentro do colete, tinha, sabe o quê? Essas chapas de raio-x só para aumentar o volume. Pergunta se ela morreu. Põe no Cidade. Uma história inusitada e que levantou questionamentos entre os moradores da pacata cidade de Butiá, com pouco mais de 30 mil habitantes e que fica a 71 quilômetros de Porto Alegre. Gisbel Arisiane Martins da Silva, de 29 anos, teria morrido ao testar um colete à prova de balas. É muito brabo a pessoa se pegar e botar um colete e mandar a pessoa dar um tiro para provar o colete. Eu acho que é brabo essas coisas. A jovem teria procurado um vendedor. Leonardo Lima, de 18 anos, iria apresentar o produto para Gisbel. De acordo com informações apresentadas pela polícia, ela queria um colete, já que estaria planejando abrir um ponto de tráfico de drogas. Mas o teste foi feito na própria Gisbel. Em depoimento, o autor do disparo disse que ela insistiu para colocar o equipamento. A bala perfurou o colete e atingiu o peito da vítima. O equipamento de segurança foi fabricado em 2012. A polícia descobriu que dentro estavam apenas algumas folhas usadas para exames de raio-x e não a fibra sintética normalmente utilizada. Leonardo foi preso em flagrante. Para a família da vítima, a história está mal contada. Gisbel não teria envolvimento com o tráfico de drogas. Eu acredito que foi colocado nela, porque ela não tinha coragem de fazer isso aí, porque ela era muito medrosa. Gisbel morava nessa casa aqui com a mãe e com o padrasto. Depois de um relacionamento de quase 10 anos com o ex-companheiro, ela decidiu se separar e veio para cá com os 2 filhos, um menino de 10 anos e uma menina de 8. Era aqui, nesse quarto, que ela passou a dormir com as crianças. De uma forma improvisada, a Gisbel colocava um colchão aqui no chão. Em cima da cama, olha só, a gente vê algumas roupas que a mãe acabou guardando como recordação da filha e também a pedido da neta. Ali uma foto da Gisbel ainda criança. Ela que pediu para a mãe para que viesse viver aqui com ela, porque já não aguentava mais o relacionamento com o ex-marido, que era usuário de drogas. É isso, dona Ivete? Sim. Antes, quando eles se casaram, se juntaram, porque ele era um rapaz bom, um rapaz trabalhador, um rapaz honesto, adquiridor, sempre teve carro, sempre botou tudo para dentro de casa. Mas depois que ele entrou nessa vida de droga, ele caiu.
E aí ela não conseguiu mais, não aguentou mais por causa dela e por causa dos filhos, porque depois também ele começou a botar os amigos dele para dentro de casa. Os usuários de droga, que usavam droga, que até o dia de hoje continuam na casa dele lá. Gisbel tinha medida protetiva para que o ex-marido mantivesse distância. Apesar de 2 episódios de ameaças contra a ex-mulher, a mãe não acredita que ele tenha planejado matar a filha. Eu imagino que pode ser assim, ó, que ele tenha alguma dívida com essa gente, que ele esteja devendo e seja uma vingança para se cobrar. Ou que, olha, para mim eu imagino que isso aí seja uma armadilha que fizeram para ela. Nossa equipe encontrou o ex-marido de Gisbel nessa casa que recentemente foi incendiada. Paulo Roberto confessou ser usuário de drogas, mas também disse que nunca teve um colete à prova de balas. Por que eu vou mandar matar a mãe do meu filho, dos meus filhos, da minha filha e do meu filho? O homem deve ser ouvido pela polícia. Também é aguardado o resultado da perícia feita no colete à prova de balas. É uma dor que eu acho que não tem fim, não vai ter fim nunca, sabe? Deixa eu dizer, chegou um negócio aqui, o comandante Hamilton também, não precisa cortar no Hamilton já não, porque o Hamilton está entrando num assalto ali e eu estou bem de olho no Hamilton. Bota o outro aqui. Isto aqui. Olha, Manchester United. Como você imaginar o nosso Manchester United, mostra ali, ó. Ele, tudo crê pela roupa que ele quer jogar futebol. Mas isso aqui é uma zebra. Vou falar uma coisa, meu filho. Se ele inchar desse riqueza, você tava milionário. O que ele faz? Ele diz assim, precisa entrar no mundo do crime. Ele tem um amigo. O amigo dele disse, mas como é tá pro mundo do crime? Ah, eu preciso ser daqueles bandidos. E aí, falando a linguagem dele, preciso ser daqueles bandidos de aterrorizar, vou esculachar todo mundo. Eu sou da hora. E ele disse, comigo o bicho é louco. E ele tá lá falando, e o amigo olhando. Ele disse, comigo é o seguinte, eu chego no sapatinho e depois vou todo mundo pra quebrada, levo todo mundo pra quebrada. E o amigo tá impressionado. E ele com uma arma. E o amigo, rapaz, é mesmo? O amigo disse, caramba, eu nunca te conhecia essa faceta. Ele, eu? Deixa eu te falar, meu camarada, quando eu vou preso, me põe lá no fundão da cadeia, onde quem manda, porque quem fica na frente da cadeia é trouxa. Eu fico no fundão, porque quando dá alguma coisa, a rebarba é de quem tá na frente. Meu amigo, é mesmo? O bicho é louco comigo. Imagina, tô com um capeta, eu vou pra dentro. E aí, tá ali ele. Tá, né? Não é assim, né, que você fala? Resumo, ele aí disse, quer ver? O amigo disse, quero. Ele tá ali mesmo. Ele pegou, foi... Ele disse, o amigo, você vai aonde? Disse, vou assaltar ali no ponto do ônibus. Mas que ladrão é você, rapaz? Ladrão que assalta ponto de ônibus? Não, é só uma demonstração pra você ver como é que eu sou. O bicho comigo é doido, rapaz. Eu já tô vazado já. Aí ele foi. Aí eles falam assim. Aí ele foi. Chegou no ponto, mão pra cabeça. Roubou tudo. O policial tá lá do outro lado. Passou o carro da polícia, olhou. Um olhou, pôs assim, olha lá aquele mané assaltando com arma de brinquedo. Olha o bicho doido. O bicho é doido, tá preso. Aí o policial, quando viu, disse assim, taca-lhe pau! Taca-lhe pau, taca-lhe pau, taca-lhe pau! Paulo Henrique da Silva, de 21 anos, achou que estava com sorte e que poderia fazer um arrastão no bairro Funcionários, na região centro-sul da capital. O rapaz usou a réplica de uma pistola, muito parecida com a de verdade. E quando saiu pelas ruas para cometer os crimes, logo percebeu a possibilidade de fazer 3 vítimas de uma só vez. Os 3 homens que foram assaltados estiveram aqui na central de flagrantes e foram ouvidos pelo delegado. Eles preferiram não gravar entrevista, mas nossa equipe conversou com eles. As vítimas estavam em um ponto de ônibus. O jovem chegou apontando a arma de mentira. Exigia dinheiro, celulares, dizia que mataria se fosse necessário.
Foi tudo muito rápido. A ação durou menos de 1 minuto. Aí o bandido fugiu. Quando chegamos próximo dele, visualizamos ele com a mão na cintura. Demos ordem de parada, né? E ao abordar tivemos uma surpresa, encontrar uma réplica. Eu achei a réplica no chão, comprei na loja um pão de queijo. Aí o moço veio gritar comigo, eu perguntei ele o que aconteceu. Aí eu pedi só o celular. Mas isso foi um assalto ou um pedido? Pensa como quiser, ué. Faltava então achar os celulares. Tivemos a ideia de pegar um número desses 2 aparelhos celulares, né, com as vítimas e passar a ligar. E qual foi a nossa surpresa? Encontrar eles na canela amarrado do autor desse roubo. Sabe onde a PM encontrou o dinheiro que tinha sido roubado? Na cueca do ladrão. Hoje não foi o dia dele, né? Hoje deu mal, né? Deixa eu mostrar o seguinte, de cada personagem, pensei... Esse bagulho não tava doido, né? Não era tão doido assim, né, mano? Você deu uma aula de gíria de bandido aqui, perfeito, né? Mas só que o cara exagerava, era fantasioso, não era nada disso. E ganha. E ganha. O que mais me irrita é que ganha. Se fosse de graça, não ganha. Mas vamos lá. Olha só o que é. O outro tá rindo aqui que vai cair do chão daqui a pouco. O que é? Tem um lá atrás que tá dormindo. Olha lá, o outro tá dormindo. Tem de tudo aqui. Bom, pensa no seguinte. Pensa no seguinte. O que é? O que é ouvir dizer? E o que é a raiva? O rapaz que tá ali, que você tá vendo, ele é apaixonado. Casado e apaixonado pela esposa, casado há 6 anos. E a esposa dele tem uma sobrinha de 17, que mora do lado da casa dele. E da tia, evidentemente. Ela, essa sobrinha de 17, começou a dar em cima dele. E ele, ó, a Neymar, desviando. Quando ela viu que o marido da tia não queria nada com ela, ela começou a espalhar que foi violentada por ele. E o que eu estou contando é exatamente, né, a história como ela é. Porque ele não fez absolutamente nada. Ela espalhou. Aquilo espalhou muito, muito. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte. Ele estava em casa, estava tranquilo. Traficantes e assassinos invadiram a casa do rapaz, casado, bem casado, e amava a esposa. Por ele não ter dado bola para a sobrinha da esposa, ela espalhou. Os bandidos entraram na casa do rapaz. Você que é o estuprador, ele não entendeu nada. Se eu o quê? Os caras pegaram, levaram ele. E aí, não preciso nem dizer, foi julgado pelos bandidos e morto. Rapaz não tinha feito absolutamente nada. Põe no Cidade. Para a família, sobraram apenas as lembranças deixadas por Márcio, como a caneca dada no Dia das Mães. Cada pétala dessa rosa significa o meu amor por você, te amo. E as fotos tiradas em momentos de alegria. Ele falou assim, vamos tirar uma foto pra colocar no Face, pra deixar lá de lembrança, né? Eu falei, é verdade, a gente nunca tirou foto junto, né? É que ver, abraçar Márcio, mãe e irmã não podem mais. Ele está morto, foi assassinado. Márcio foi acusado pela sobrinha da mulher, uma jovem na época com 17 anos, de abuso. Crime que, segundo a mãe, o filho não cometeu. Como ele não quis, o que ela fez para se vingar? Ela saiu esparramando lá, porque tem um bar do lado lá, né? E é muito coisa errada que tem lá, né? Aí esparramou que ele tinha estuprado ela. Era por volta de 8h30 da noite quando Márcio foi retirado de casa pelos criminosos. A vítima jogava videogame quando os bandidos entraram e, sem falar nada, já saíram arrastando Márcio pelo corredor.
Todos disseram na época que Márcio apanhou muito, apanhou bastante. E ele só dizia: eu sou inocente, não fiz nada. Mas os criminosos pareciam não ouvir. Márcio foi levado para fora de casa, onde apanhou muito, na frente de todos os vizinhos. De acordo com muitas testemunhas, a execução dele já tinha sido divulgada. Todos estavam por dentro do que iria acontecer. Tanto que num bar que ficava na esquina do local onde tudo aconteceu, o proprietário chegou a aumentar o volume do som para abafar os gritos de socorro de Márcio e também os gritos de dor. Depois de apanhar na frente de várias pessoas, Márcio teria sido levado para a casa da garota, da adolescente de 17 anos, que supostamente teria sido estuprada pela vítima. Teria sido um pedido da adolescente. Antes de matá-lo, eu quero ver Márcio. Pegaram pelos braços, arrastaram até a casa da menina e nisso a camiseta dele arrancou, ficou caída no chão e o chinelo dele. O que aconteceu na casa da jovem, ninguém sabe. A mulher de Márcio e também tia da menina, Lúcia, no dia do crime chegou em casa mais tarde. Dona Inês desconfia que ela também soubesse que ele seria morto. Sabia e está envolvida no meio. A Lúcia falou para o delegado que chegou em casa 10 horas e não foi para casa dela, foi direto para casa da mãe dela. O delegado perguntou por quê, se você tinha um marido e um filho, por que você não foi direto para sua casa, como você fazia todos os dias? Dona Inês não esquece das palavras de Lúcia. Inês, entrou 2 caras dentro de casa e pegou o Márcio, ele está sumido. Eu dei aquele grito que eu acordei a rua todinha. Eu falei, meu filho, não, pelo amor de Deus. Ela pegou e ainda falou pro meu marido assim, mas não traz polícia não, que não vocês vão me complicar. Márcio foi encontrado morto enrolado em um cobertor na cidade de Ferraz de Vasconcelos, que fica na Grande São Paulo. O local fica a mais ou menos 30 minutos de onde ele foi retirado pelos criminosos. Por estar sem identificação, Márcio foi levado para o IML de uma cidade vizinha, mas só foi reconhecido pela mãe 3 dias depois. Ele estava com sinais visíveis de espancamento e tortura. Dona Inês reconheceu o filho pelas tatuagens que ele tinha no corpo. E foi através dessas identificações que encontraram o corpo dele no IML de Suzano. E até hoje ninguém foi responsabilizado pelo assassinato. Meu sofrimento é esse. É de meu filho ser retirado de dentro de casa, jogando videogame. Se ele estivesse na rua, se ele estivesse mexendo com droga, se ele fosse um bandido, eu não estava sofrendo tanto do que eu estou sofrendo agora, entendeu? Márcio e Lúcia ficaram juntos por 6 anos, mas o relacionamento era marcado por idas e vindas, tanto que a mãe dele não apoiava a relação. No dia em que saiu de casa para viver com Lúcia, Márcio deixou esta carta para a mãe. Estou indo, mas o meu coração está apertado. Beijo de seu filho. Te amo muito, assinado Márcio. Ele já estava adivinhando que ele não ia voltar mais. E aí é inacreditável, né? Por quê? Porque agora, né, a todo instante, foram criados tribunais do crime. E principalmente para esse negócio de maníaco e pedófilo, os caras acreditam na palavra de quem pode estar, na verdade, como é no caso dele, mentindo. E cada vez aumenta esse negócio de tribunal do crime. É isso que me espanta. O que aconteceu nesse caso, e acontece em muitos outros, Marcelo, é que os bandidos, os matadores, eles têm uma relação muito próxima com essa pessoa que se diz vítima. Então eles gostam de parecer um aparelho de estado normal. Então eles criam um tribunal, que de tribunal não tem nada, fazem um julgamento, condenam e eles próprios executam. Pois é, exatamente isso. Corta aqui para mim, que é inacreditável. E o pior é o seguinte, é que toda hora a gente vê, foi presa do Tribunal do Crime, foi presa do Tribunal do Crime. Até porque se um cara, né, vamos dizer, passou aqui na minha cabeça, o rapaz foi morto e não tinha nada a ver com a violência sexual, nada. Isso já foi provado. A questão é, se houvesse uma lei que realmente punisse o maníaco, o pedófilo,
Isso também ajudaria muito a terminar com isso. É que o cara comete um tipo de crime desse, vai para a cadeia. A pena, invariavelmente, não ultrapassa. Se vai ter pena, o sujeito vai com 6 anos de cadeia, fica 1 ou paga serviço comunitário e não fica atrás das grades. Quando, na verdade, eu sempre digo, maníaco, estuprador, ou pena de morte ou prisão perpétua, porque não tem solução. E, nesse caso, o rapaz não tinha feito absolutamente nada. Débora, analista de sistemas. No trabalho, ela conhece Erivelto. 3 meses de namoro, Débora está grávida. Ela chama Erivelto toda contente e diz, ó, nós vamos ter um bebê. Ele olha e diz o seguinte, nós vamos ter o quê? Um bebê, diz ela alegre. Como um bebê? Ela diz, eu estou grávida. Ele olha, treme e diz para ela, de uma maneira fria e cirúrgica, eu sou casado, você tem que tirar o bebê. Ela diz, de jeito nenhum. O tempo vai passando e ele marca um encontro com ela para falar sobre a criança. Exatamente isso, para falar sobre a criança. Aí, o que acontece? Ela que já está no 7º mês de gravidez, ela vai e diz o seguinte, olha, bota a foto dos dois. Ela vai e diz, estou no 7º mês, negativo, vamos sentar agora para resolver, não tem mais nada para resolver, o neném vai nascer. Ele diz, nem o neném vai nascer, nem você vai viver. E mata os dois. Foi para a delegacia, sabe o que ele disse? Eu agi em legítima defesa, ela queria me atacar. A polícia apreendeu, pediu a prisão dele e a justiça negou. Pode, põe no Cidade. De uma só vez, essa mulher teve arrancados da vida dela a filha Débora Bastos Gonçalves, de 27 anos, e o neto que Fátima nem ao menos pôde conhecer. A analista de sistema foi assassinada pelo homem que ela tinha um relacionamento, Erivelto Ramos de Oliveira, de 28 anos. Débora estava grávida de 7 meses. O nome do bebê já tinha sido escolhido, Guilherme. Ele matou sem dó, sem piedade, sem pensar em nada, né? Não pensou na filha que ela deixou, né? Não pensou na gente, né? Não pensou nele, né? Em dar fim na vida dela, porque aí ele achava que a gente não ia desconfiar que era ele, né? Um dia antes do crime foi aniversário da mãe da vítima. Essa mensagem Débora escreveu para a dona Fátima. No texto, ela diz que a mãe é a pessoa mais importante da vida dela e entrega para a dona Fátima a responsabilidade de criar a filha. Débora era a caçula de dona Fátima. A analista de sistema teve uma filha, fruto de outro relacionamento. A criança de 2 anos ficou com a avó. E ela estava feliz, né, e tudo. Aí eu falei, então você vai morar numa casa que você trabalha à noite, né? Deixa a sua filha comigo que eu tomo de conta, né, dela, né? Pra você ficar mais sossegada, que a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Ela falou, tá bom, mãe. Então aí ela deixou a menina comigo, porque se a menina tivesse ido com ela, a menina também teria sido morta. Fátima conta que a neta é a razão da vida dela. Para ela e para a irmã mais velha de Débora, o sofrimento só aumenta e piora muito quando elas percebem a falta que a criança sente da mãe, com perguntas doloridas e que elas não têm respostas que amenizem a tristeza da garota. Então, quando ela pergunta, não sei o que, até vira cara para ela não perceber assim que a gente está chorando, né? Ela acha que a mãe dela virou estrelinha, né? Que a gente fala isso, né? Para ela não ficar com aquilo na cabeça. Mas é difícil, muito difícil. E quando a filhinha dela pergunta, né, cadê minha mãe?
Aonde minha mãe está? O que você responde para uma criança de 4 anos? É difícil, né? Ela virar para o céu e perguntar qual que é a minha mãe, qual estrela é minha mãe, e você não sabe o que responder. E ela falar, eu quero ir lá no céu com a minha mãe. A família não conheceu o Erivelto, nem antes nem depois do crime. Só que no momento em que a Débora conheceu este homem no emprego, ela passou a chegar em casa mais alegre, mais feliz. Naquele primeiro momento, era como se ela tivesse conhecido um amor. Ela falava dessa felicidade para você? Sim, ela estava feliz e falava que tinha conhecido uma pessoa e que era uma pessoa muito boa para ela. A paixão entre os dois teria sido imediata. Débora e Erivelto trabalhavam na mesma empresa. Ele era operador de telemarketing. Os dois ficaram pouco tempo juntos. A irmã conta que no início do namoro, Débora não sabia que Erivelto era casado. E só no 6º mês de gestação, ela descobriu que Erivelto tinha uma mulher. Ela foi enganada. Ela descobriu mais ou menos com 6 meses de gestação que ele era casado. Nesse momento, começou a acontecer, então, um problema grave. Porque quando ela disse para a irmã que estava grávida, ela também revelou que o homem, que até então ela era apaixonada, tinha pedido para ela tomar remédio, medicação, para que ela abortasse. E aí, com muita tristeza, ela deve ter te contado isso, deve ter sido um momento difícil. Sim, ela chorou muito, ainda porque ela não queria tirar o bebê, porque ela estava apaixonada por ele, né? E ela falou, eu não quero tirar o bebê. Eu falei para ele que eu não vou tomar remédio. Mas ele queria que ela tomasse o remédio? Queria que ela tirasse, tomasse o remédio e não interrompesse a gravidez. A Débora voltou a morar aqui na casa com a mãe dela depois que ela se separou do pai da filha dela. As duas viveram aqui cerca de 1 ano. 1 mês antes do crime, a Débora resolveu se mudar aqui da casa da mãe para o imóvel onde aconteceu o crime. A decisão dela era por um novo lar, montar uma nova casa, ser feliz novamente ao lado do Erivelto e do filho que ela estava esperando. Bem diferente disso, a família dela acredita que no dia do crime, a Débora marcou um encontro com ele para tomar todas as decisões e que ele pudesse ir morar com ela na nova casa. Só que o Erivelto já teria ido ao encontro sabendo que iria matá-la. Como ela falou que ele ia lá que ela ia conversar com ele sobre a gravidez, se ele não fosse, ele ia chegar no outro dia, na firma, ia falar que o filho era dele, né? Planejou, ele foi tudo, né, já na cabeça, né? Vou acabar e ninguém vai descobrir que fui eu. Mas antes do encontro na casa da Débora, aqui em Francisco Morato, ela marcou com o Erivelto primeiro em um outro local. Ele chegou no ponto que ela pediu de moto e os dois saíram de motocicleta para a casa. Segundo a polícia, depois que eles entraram no imóvel, houve uma briga, uma forte discussão. A motivação era a gravidez, que o Erivelto não aceitava. Logo depois disso, ele pegou uma faca e já começou a atacá-la com os golpes. A investigação já sabe também que na rua onde aconteceu o crime havia uma festa, a música era muito alta e o Erivelto também colocou o volume da televisão da casa num som bem alto e ninguém ouviu os gritos da Débora. Tava um filme na televisão. De terror? De terror. Acho que era Noite Sangrenta. Um Tava DVD? na tela, era DVD. Acho que ele premeditou, colocou aquele filme bem alto, né? Filme de massacre. Bem alto mesmo, a televisão tava, para ajudar uma festa na rua, bagunça, né? Ele desceu da moto com ela, já com capacete, pelo o que o pessoal da rua falava, já para ninguém ver o rosto dele, né? Porque com capacete fica mais difícil para a gente identificar. Só que ele deu azar porque alguém pegou a placa da moto. A investigação juntou peças importantes para chegar até a autoria do assassinato. Uma testemunha contou à polícia que viu Erivelto saindo da casa onde morava a amante logo depois dele ter praticado o assassinato. Mais do que isso, no dia seguinte ao crime, ele não compareceu no emprego. Entregou um atestado médico onde ele informava que tinha ferimentos de faca em uma das mãos. Ele foi chamado, prestou depoimento, confessou o crime,
disse que agiu em legítima defesa. Essa situação para a polícia foi descartada e foi pedida a prisão temporária dele, mas a justiça negou. E ele foi depor lá, mas não aconteceu nada. Na frente de 2 delegados, ele confessou o crime e saiu do mesmo jeito. Por quê que eles alegam? Porque ele tinha emprego fixo e moradia. Minha filha também tinha emprego fixo e moradia e está lá debaixo da terra e ele aí fora solto para aprontar tudo de novo, né? A polícia já recebeu todos os laudos e o inquérito está na fase final. Mas para a família de Débora, a sensação é apenas uma, a de impunidade. O que mais dói também é ver ele solto, né? Sem justiça, não está preso. A gente é obrigada a carregar isso com a gente, porque eu tenho quase certeza que preso ele não vai mais. Nós somos obrigados a ficar presos para eles ficarem soltos, presos em casa, presos para não sair na rua, e ele solto, podendo fazer de outras pessoas, outras vítimas, né? E a minha pergunta é, se a justiça, né, tem que olhar o que a polícia faz, mas na hora que a polícia vai e diz, ó, a gente quer a prisão desse cara aqui, por isso, isso e isso. Eu não consigo entender, tem uma mulher morta, não há outro, ninguém mais na cena do crime, e a diferença de tamanho é gigantesca. E aí ele vai para a rua, eu vou perguntar ao capitão Nascimento se ele está na rua ou se a polícia vai tentar mais uma vez na justiça colocá-lo atrás das grades. Capitão. Marcelo, acabei de falar com o delegado e ele disse que vai tentar sim. Ele já tem em mãos os laudos do Instituto Médico Legal e também o depoimento de uma testemunha-chave que ele não pode revelar quem é. Ele vai pedir novamente a prisão do assassino e ele, tanto ele quanto a família, agora todos aguardam, né, que desta vez a justiça aceite o pedido, Marcelo. Ok, obrigado, capitão Nascimento. Pensa no seguinte, tum, 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 tum. Se eu não posso mostrar essas imagens, é óbvio que há uma razão. Aqui estão meninas de 10, 12 e 13 anos. Elas fugiram de um abrigo. E ao fugir de um abrigo, elas foram ao Conselho Tutelar dizer que sofriam violência física e psicológica. O abrigo acabou fechado, outras crianças foram transferidas. E no momento, a polícia busca quem colocar na cadeia. Põe no Cidade. Elas queriam viver em paz, com dignidade. As mulheres amarravam na cadeira, tampavam minha boca para não gritar. Sofrimento compartilhado com poucos. É as meninas que vêm já de situação difícil, né? Mãe, de pai, né, que não quer mais, que você lá pega, então elas são protegidas mesmo. Aí vai para uma casa desse jeito. A casa onde as meninas viviam fica aqui no bairro São Joaquim, em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Uma unidade de acolhimento que recebia meninas em situação de risco. Garotas que eram violentadas, abusadas sexualmente. Meninas vítimas de violência doméstica. Garotas que eram retiradas de suas famílias por ordem judicial e colocadas para adoção. Elas vinham para cá e ficavam esperando uma nova família. O nome dado ao local, Casa Lar Amigo Presente. E era exatamente isso que elas queriam, uma mão amiga, um afago carinhoso, amor. Sentimentos que elas não tiveram desde o momento em que vieram para este local. Mas não foi exatamente isso que elas encontraram dentro desta casa. A menina que faz uso de medicamentos controlados revela que era obrigada a ingerir mais remédios que deveria. Aí eu tenho que tomar um dia e o outro de noite. Ela tá me dando 9. Elas contam que só podem tomar banho uma vez por semana. Vão sujas para a escola. 4, 3, mas agora eu só tomo 1. Por semana? É. Ameaças de agressões seriam constantes.
Eu vi a sombra dela fazendo assim, ó. Aí ela falou, quem que você tá chorando? Ninguém te bateu? A solução era fugir de casa. As meninas de 10, 12 e 13 anos de idade preferiram arriscar. Era a oportunidade que tinham para buscar socorro. As meninas só podiam sair de casa para ir à escola. Isso quando a tia Patrícia deixava. Bom, naquele dia elas estavam apreensivas, preocupadas, prestes a sofrerem mais uma agressão. As três levantaram cedinho, mas não seguiram direto para o colégio, não. Mudaram o caminho, foram parar na casa de uma ex-funcionária aqui do abrigo. Elas foram pedir ajuda. Para casa, não queriam mais voltar. A mulher, que tem medo de mostrar o rosto, trabalhou na casa por 2 meses e viu de tudo. A regra da casa, elas não podiam ficar dentro da casa, tinham que ficar fora durante o dia. Elas não podiam cochilar. Ela decidiu seguir com as meninas para o conselho tutelar. Confirmou toda a história das crianças. Já passou várias pessoas lá, tem várias denúncias. As crianças tinham medo de voltar para casa. Temiam novos castigos. Nossa equipe foi até a casa onde as meninas vivem. A mulher responsável pelo abrigo, identificada apenas como Patrícia, não se encontrava. Com o celular, registrei minha conversa com as moradoras por uma abertura no portão. As meninas percebem que estou filmando. Querem falar. A menorzinha, de 7 anos, revela que apanha. Ela pegou o filho e bateu e falou assim que não tinha me batido. Com relação ao banho, elas confirmam a denúncia das colegas que fugiram. Vocês tomam banho quantas vezes por semana? Conseguimos contato com Patrícia por telefone. Ela negou as denúncias. Disse que as meninas que fugiram são indisciplinadas. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, não. Elas estão dando muito trabalho, tanto na escola, a gente está fazendo um trabalho com elas desde a semana passada, entendeu? Muita coisa, elas estão dando muito trabalho, agredindo os funcionários na casa. Quando falo que uma ex-funcionária faz as mesmas denúncias, Patrícia diz que trata-se de perseguição. Cada 3 dias. Isso não, elas trabalharam lá, elas saíram de lá com raiva porque eu tive que dispensar todo mundo. As meninas que estavam na casa também foram levadas para o conselho tutelar. A PM foi acionada, mas os policiais alegaram não ter encontrado consistência nas falas das crianças com relação à agressão física. Os conselheiros decidiram levar as garotas ao juizado de menores. Na intenção da garantia de direito, né, e da integridade física delas, nós pedimos para o judiciário a transferência das mesmas para outra instituição. O Conselho Tutelar já havia recebido outras denúncias contra a Patrícia. Tanto é que protocolou aqui na Promotoria da Infância e Juventude de Contagem um pedido de providência. No mês passado, os promotores visitaram a casa de acolhimento. Na presença do juiz, as crianças demonstraram insatisfação com a maneira como estavam sendo tratadas. Ele decidiu retirar as meninas do local e transferi-las para outros abrigos. Vocês gostam dela? Eu não. Eu também. A Prefeitura de Contagem admitiu ter conhecimento das denúncias. Disse que aguardava apenas um relatório da Promotoria da Infância e Juventude. Em nota, o município informou que a unidade de acolhimento é conveniada da Prefeitura. Mas, por falta de documentação, o contrato, que iria até outubro deste ano, foi encerrado. E eu vou direto a Belo Horizonte com a nossa Doremi, que tem mais informações. Eu vou fazer o câmera cair sentado. Coitado do bichinho, tem que puxar um peso gigante. Diga lá, Doremi, boa noite. A mais recente mulher casada deste país é uma senhora. Boa noite, senhora Doremi, diga lá. Boa noite, senhor Marcelo Rezende. Pois é, né? Uma denúncia muito grave que foi feita contra esse abrigo. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Uma conselheira tutelar prestou depoimento recentemente e até agora realmente as agressões físicas não foram confirmadas, mas as investigações prosseguem. Como a gente viu, as crianças já foram transferidas. Depois também chegou a notícia que o abrigo acabou sendo fechado pela Prefeitura, que já tinha recebido outras notificações. Portanto, a gente espera a conclusão desse inquérito
inquérito para saber como essas crianças realmente eram tratadas no abrigo. Marcelo. Valeu, obrigado, Doremi. Já eu volto com a nossa Doremi. Obrigado, meu amor. Cadê a aliança de casado? Ah, agora tá na mão certa, ó. Você não vai me pegar mais nessa. Ela, nossa Doremi. Agora ficou bonita. O que é? Ficou bonita? Aí, peraí, tem um negócio de roubada aqui. Me dá o comandante Hamilton. Aguenta aí, Doremi. Vamos, meu filho. Nesse momento, um assalto. O comandante Hamilton tá atrás de 2 motoqueiros que assaltaram 22 pessoas em menos de 2 horas. 22 é por minha conta. Resumo o que aconteceu. Comandante Hamilton tá em cima, a polícia também. Me dá a imagem do local do policial. Vamos, meu filho, tá atrasando o Cidade Alerta, o que você está vendo. Um policial que faz bico de segurança. Ele morreu num assalto na Zona Sul. O carro é blindado. Ele vinha carregando dois malotes de dinheiro, mas ele resolveu abrir o vidro para fumar. Ele abriu o vidro para fumar e aí 4 criminosos chegaram atirando. A única fumaça que se via era a fumaça das armas. Põe no Cidade. Os ocupantes do carro não perceberam que estavam sendo seguidos e os assaltantes já chegaram atirando. Dentro estavam 2 funcionários de uma rede de lojas populares e o policial militar do batalhão de choque, Fabiano de Souza Fernandes, de 40 anos, que estava de folga e estaria atuando no transporte de valores. Eles tinham acabado de deixar esta loja no Largo 13, em Santo Amaro, na Zona Sul, onde pegaram 2 malotes de dinheiro e seguiam para outra unidade na região do Brás. No caminho, pararam neste semáforo e foram atacados por 4 assaltantes que estavam em 2 motos. O carro é blindado, mas o vidro do policial estava semi-aberto enquanto ele fumava. Todos os ocupantes foram baleados. O cabo da PM que dirigia o veículo morreu na hora. Um dos funcionários, Pedro Henrique Bessa Ferreira, de 22 anos, chegou a ser socorrido por uma ambulância, mas também não resistiu. O colega foi atingido de raspão no braço e nas costas. Depois dos disparos, os bandidos abriram o porta-malas do carro e fugiram levando os 2 malotes. Os investigadores vão analisar imagens de câmeras de segurança instaladas na rua onde o crime aconteceu. E a imagem que você está vendo aí é de um desses tal de menor. Ele tem 17 anos, devia estar na cadeia como adulto. Ele participou da morte de um publicitário. Publicitário que seria agora pai novamente. A namorada dele grávida de 8 meses. E esse aí o matou. O publicitário ia completar, né? Ou melhor, morreu, né? Um dia antes de completar 30 anos de idade. O de 30 está morto. E esse aí está vivo e ficará vivo. Vai passar uns meses nessa FEBEM da vida e voltará às ruas para matar. Põe no Cidade. O menor se apresentou acompanhado do pai na delegacia para o adolescente infrator. No depoimento, o acusado de apenas 17 anos confessou que estava com a arma durante a tentativa de roubo, que resultou na morte do publicitário. O adolescente ainda afirmou que ele e os comparsas queriam o carro para cometer assaltos na região. O caso aconteceu por volta das 9 horas da noite aqui na localidade do Santo Agostinho, que fica no bairro de Brotas. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima foi abordada exatamente ali, naquele ponto. Se assustou durante a ação dos bandidos. Tentou acelerar o carro. Foi aí que houve o disparo. O jovem ainda conseguiu percorrer cerca de 200 metros antes de parar o carro aqui. Ele já estava morto. Bal Menezes foi assassinado um dia antes de completar 30 anos. A Polícia Civil divulgou as imagens do momento que os bandidos se preparavam para dar a voz de assalto. O corpo do publicitário foi velado no cemitério do Jardim da Saudade. Os familiares e amigos do rapaz estavam consternados com a brutalidade do crime. Bal Menezes deixou um filho de 2 anos e uma ex-namorada grávida de 8 meses. Quem mora na região onde tudo aconteceu reclama da falta de segurança
dos constantes assaltos. Meu filho já foi assaltado, já levaram o celular de meu filho, da minha filha. Então realmente a coisa está grave. Eu que saio 5h30 para trabalhar, várias vezes eu vejo gente sendo assaltada o tempo todo. Semana por Deus mesmo. Só na mão de Deus mesmo, porque segurança pública aqui, Matatude, Jalma Dutra, Brotas, Cosme de Farias é zero. Segurança pública que é zero em todo o país. Você vai vendo, esse de capacete é um ladrão. Ele vai matar uma pessoa, o outro também. São 2 ladrões, um já acabou de ser preso. Eles entram para matar. A essa altura já mataram um moço no posto. Olha ele aí, vai cair, ó. Levou um tiro nas costas e acabou morrendo. O que ocorreu? A polícia prendeu um e o outro está foragido. Põe no Cidade. O crime foi neste posto de combustíveis de uma movimentada Avenida de Lins. As imagens do circuito de segurança mostram que os bandidos estavam nervosos. Mesmo sem reagir, o frentista Rafael Nogueira, de 25 anos, é alvejado com tiros e corre para dentro da loja de conveniência. Repare que ele leva as mãos à região das costas. A dupla foge e, segundos depois, o frentista sai cambaleando até cair no pátio do posto. Neste instante, outros funcionários do posto se desesperam e chamam socorro. Dona Vilma está inconsolável. Ela é mãe do frentista, que deixa um filho pequeno. Meu filho morreu com fome, cansado. Falando do filho dele. Morreu a traição, ele deixou o bandido roubar. Ele tirou a vida do meu filho. E o filho fica perguntando para ele, por ele. Pai, isso a gente não aguenta, isso é muito triste. Desde que o crime aconteceu, policiais civis e militares iniciaram uma verdadeira caçada aos suspeitos. Tanto que na manhã desta segunda-feira, um deles foi detido e não só confessou a participação, como também falou o nome do comparsa. Segundo o delegado que conduziu as buscas, Ademir Amélio Júnior, de 18 anos, não é um bandido que aparece atirando no frentista, mas teria participado do roubo. Foi detido, trazido aqui à Central de Polícia Judiciária de Lins e acabou confessando a sua participação no crime. Também indicou a participação do primeiro identificado, que nós não localizamos até o momento. O suspeito de atirar no frentista é Silvonei Giovanni Luiz Xavier, de 19 anos. Ele está identificado, não foi localizado, ele não está na residência dele desde a última sexta-feira, então a gente considera ele como foragido. Deixa eu dizer uma coisa. Esse aqui chama-se Rafael, 15 anos. Mostrei. Rafael tem 15 anos e pela pinta, né, você vai vendo, ele está ali mandando uma coisa assim, tá na marra, não sei o quê. O que acontece? Ele já teve preso. Não sei quantas vezes, mas numa delas ele foi parar numa dessas FEBEMs da vida aqui em São Paulo. E ele foi preso num assalto. Agora, o que ocorre? A polícia chegou e plum, abordou. No que abordou, ocorre que no final da história, o Rafael acabou morto. Segundo parentes dele, o policial o teria asfixiado. Mas isso é o que dizem, né? O que estão dizendo os parentes dele, né? Que ele asfixiou durante a batida policial e depois também não socorreu o Rafael. É a história que a família conta. Precisa a perícia confirmar. Põe no Cidade. Adriana não aceita o que aconteceu com o filho dela. Queria que fosse um sonho que eu tivesse dormindo, sabe? Acordasse assim, de verdade, porque é uma dor muito forte, sabe? Que você quer que passe e não passe. O estudante Rafael Ferraz Delfino de Souza Paulino, de 15 anos, morreu na noite desta segunda-feira na rua Ouro Grosso, no bairro da Casa Verde, zona norte de São Paulo. De acordo com a família, o culpado pela morte do rapaz teria sido um policial militar. Rafael estava andando pela calçada junto com o primo dele de 15 anos. Do outro lado, uma viatura com 2 policiais que tinham vindo até aqui para atender outra ocorrência. Segundo testemunhas, o PM chamou Rafael. Ele então foi até o encontro do policial, mas lá o policial pegou o menino pelo pescoço e o apertou contra o muro. Na hora que o policial soltou, Rafael já estava inconsciente e caiu no chão.
Segundo a tia, quando o resgate chegou, Rafael já estava morto. Ela afirma ainda que os policiais não teriam prestado socorro ao ver o menino inconsciente. Do lado deles, eles não fizeram nada, não fizeram exatamente nada. Simplesmente uma vizinha estava passando, ela que fez esse procedimento, entendeu? No meu sobrinho. Eles ficaram olhando, chamaram o resgate. Quando o resgate chegou, meu sobrinho já estava morto. A família afirma que os policiais estavam nesta viatura, prefixo M09112, pertencente à 1ª Companhia do 9º Batalhão. A polícia não quis gravar. Assim, eu já sou contra de cara. E vou explicar por quê. Porque tem que ter, enquanto não se apura, né, não se sabe exatamente o que o outro lado fala, você não pode botar uma acusação, seja contra a polícia ou da polícia contra o Rafael. A questão é não querer se manifestar, tá bom, então não põe no ar. Por uma razão. E se não aconteceu nada disso? Eu não estou desconfiando da família do Rafael, mas tem uma versão do policial. Porque numa dessa, um peso, né, o peso da mão de um repórter, né, dizendo, foi assim... contra policiais militares, que eu não estou aqui para defender, mas também não estou aqui para acusar. E é preciso ter um certo equilíbrio, porque nós estamos afirmando, depois dizendo que a polícia não quis se manifestar, nós estamos, do jeito que foi falado, parece que foi exatamente o que aconteceu. E nós estamos pegando um policial militar, o transformando num assassino. Então, esse tipo, eu penso assim, esse tipo de responsabilidade, né, numa matéria dessa, tem que ter um pouco de calma para pôr no ar. Porque numa dessa, você incrimina, e o policial também é chefe de família. Eu não estou dizendo que ele não fez. O que eu estou dizendo é que tem que ir lá na delegacia, ver o BO, ir na perícia, foi mesmo estrangulado, tem que ter pelo menos algumas fontes de informação. Se a acusação bate, tem que ter sinais de esganadura, asfixia mecânica, conclusão do inquérito, depoimento das testemunhas e, ao final da investigação, apontar um eventual culpado. Não é primeiro acusar para depois apurar. E mais de que isso tudo, pelo menos que se tenha uma informação, nem que seja uma informação dada, né, dada reservadamente ao repórter, da perícia para dizer, realmente tem marca de que foi esganado. Aí é uma forma de comprar uma reportagem desse tipo. Encurralar a PM, não estou dizendo, não sei nem se o PM é bandido ou deixou de ser bandido. Isso daí não é problema, quem tem que apurar é a corregedoria. Mas tem que ter algum tipo de informação, porque não dá para acusar com tanta facilidade, né? Mas esse aqui chama Felipe. Ele diz assim, ainda vou ficar marombado na vida. Aí você é forte. Aí ele vai na academia, ele diz assim, eu quero me inscrever aqui porque eu quero ser forte igual o Percival. O Percival com aquele físico de passeio, parece que dorme no cabide. Não, o Percival é outro. Nesse do Cidade Alerta não, é amigo meu. Olha só a foto dele. Aí o cara disse, mas isso é anúncio de produto americano para ficar forte. Mas finge que é esse Percival, rapaz. Eu quero ficar forte, não estou te pagando.
Aí ele entra na academia para ficar forte. De repente ele está lá. Ele aí começa a passar mal. Passar mal, não era tudo história. Era só uma oportunidade para ele roubar. Quando ele passou mal, ele já passou a mão. Tem imagem? Se tiver ele roubando, é bom me mostrar. Olha lá, ele roubando. Olha o marombeiro. Ele vai, ó, ele entra no carro que ele roubou a chave com um amigo. Olha lá, que já vai roubando outro. Resumo, ele é o ladrão da academia. Nesse momento, ele já está com uma coleção de carro de 378. Põe no Cidade. Imagens feitas pelas câmeras instaladas em uma igreja que fica em frente ao estacionamento mostram o momento em que os bandidos agem. Primeiro, um deles aparece caminhando durante a gravação. Vai direto até um dos carros e mexe em uma das portas traseiras. A cena está escura, mas ele consegue aí se certificar de que a chave que possui é mesmo do veículo. Logo depois, em companhia de outro rapaz, ele caminha até sair do foco das câmeras. Minutos depois, os dois voltam. Cada um entra em um carro. O primeiro consegue fugir rapidamente. O outro, no momento da fuga, deixa o carro morrer, mas consegue ir embora. O homem que aparece logo no início das imagens é este, acusado de, junto com comparsas, de aplicar o chamado golpe da academia. Logo após a efetivação da matrícula, o acusado deu início ao plano. Ele começou os exercícios e, durante a malhação, fingiu passar mal. Veio e sentou nesse banco aqui. Uma das funcionárias chegou a desconfiar, perguntou o que ele estaria sentindo, disse estar sentindo algo no peito. Mas ficou aqui sozinho, já que estaria aparentemente bem. Ele esperava o momento de descuido dos funcionários para conseguir agir. Percebeu que as chaves estariam presas em um quadro que ficava nessa parede aqui. O quadro foi retirado, justamente por uma medida de segurança. No momento em que os funcionários não estavam olhando, ele foi lá, conseguiu pegar as duas chaves e deu início ao plano. Foi até o lado de fora da academia e levou os dois carros. Fui beber água, na hora que eu olhei para fora, que eu não vi meu carro, eu desesperei. Fui no quadro de chave para pegar a chave do meu carro, não encontrei a chave do meu carro e nem meu carro mais do lado de fora. Deixa eu dizer uma coisa. Esse homem que está aqui, bota a foto dele, porque a gente já prendeu tanta gente aqui, né, que vai que dê sorte. O que que acontece? Acontece o seguinte, ele tem 7 mulheres que o acusam. Elas o acusam de rendê-las e violentá-las. Exatamente isso. Há 1 ano, a polícia vem tentando encontrá-lo. Já tem a foto e sabe o nome. O nome dele é Marcelo. Se tudo correr bem, ele vai ser preso para mudar de nome, né? Resumo, 7 mulheres foram abusadas por ele. E o que é impressionante, uma delas conseguiu levar a polícia a ter essa imagem. Só que ele parece fumaça. Por isso que pediram para que a gente coloque a foto. Porque a polícia tem a foto, sabe quem ele é e não consegue chegar no sujeito de jeito nenhum. Põe no Cidade. Onde está o maníaco Marcelo Ferreira dos Santos? Uma pergunta que não só intriga a população e as vítimas, como também a polícia. Eu não tenho a notícia desse indivíduo. Nós já, inclusive, concluímos o inquérito policial. Temos várias provas. Ele foi denunciado. Existe um mandado de busca em aberto. O estuprador foragido é o responsável pelos traumas e pesadelos que muitas mulheres ainda precisam enfrentar a cada novo amanhecer. Mesmo 1 ano depois dele supostamente ter parado de agir. No início eu fiquei, assim, com medo, né, assim, de passar por perto de pessoas, né, mas aí foi passando um mês, daí eu comecei a me apegar com Deus, né, que foi o que me ajudou, né. As primeiras denúncias que apontavam Marcelo como estuprador surgiram em maio do ano passado em Elias Fausto. Quando ele aparelhou o carro dele com a minha moto, me forçando a encostar.
né? Ele me deu uma fechada, me fechou com o carro. Então, para não cair, eu me vi obrigada a parar. Ele falou que eu tinha que entender que era um assalto, que era para mim ficar quieta e não fazer nada. Ele pegou e praticou sexo comigo aqui. Logo em seguida, o local usado pelo maníaco como esconderijo foi descoberto pela polícia na área rural da cidade. Nas paredes da casa abandonada, anotações que descreviam os abusos e as vítimas foram encontradas, além de alguns pertences que foram reconhecidos como sendo do estuprador pelas mulheres violentadas. Mas ele não estava mais lá. Passado menos de um mês, mulheres de Indaiatuba começaram a fazer seguidas denúncias de abuso e a descrever as mesmas características de Marcelo. As imagens gravadas pelo circuito de monitoramento do salão de beleza onde o maníaco agiu registraram o momento em que ele entra no estabelecimento e em instantes vai embora. Ele chegou no salão, pediu para marcar um horário, a gente marcou, daí quando foi 5 minutos depois ele voltou, falou que tinha um compromisso, precisava ser atendido naquela hora. Eu achei ele estranho, o corte estranho, eu já olhei e falei, esse corte é de bandido. Sentei do lado dele, tentei conversar, tentei olhar nele, ele não olhou para mim. Aí eu falei assim, esse homem vai sair daqui de dentro. Marcelo colecionava vítimas. Além de Elias Fausto em Indaiatuba, a polícia acredita que ele tenha violentado mulheres de Piracicaba e Salto. O maníaco não tinha um perfil de mulher traçado e em todas as cidades que agiu, tinha casa de parentes para ficar. Os parentes desse indivíduo também não estão mais aqui na cidade, todos se mudaram. Essa vítima de Piracicaba conta que há 11 meses foi abordada pelo estuprador nessa área afastada da vizinhança. Ela voltava de moto para casa quando o maníaco apareceu. Ele foi muito violento. Ele me abordou, né, apontando o revólver contra mim. Daí me mandou seguir com a moto mais para frente, um lugar mais isolado. Ele já jogou o carro para cima da moto, eu caí já no chão. Daí ele já desceu com a arma, já me batendo, né? E me violentando, rasgou a roupa. E depois que ele me abusou tudo, ainda ele chegou a apontar o revólver assim no meu peito, né? E eu senti que ele atirou. Chegou a apertar o gatilho, só que, assim, graças a Deus, Deus põe, acho que, a mão e não deixou que a bala saísse. Depois dessa vítima, cerca de 7 mulheres também violentadas e moradoras daqui da região do Jardim Oriente teriam reconhecido Marcelo como estuprador. Na época, a Polícia Civil realizou diversas operações com apoio da população, da Polícia Militar e também da Guarda Civil para encontrar o criminoso. Mas desde o último relato, em julho do ano passado, que aponta Marcelo como maníaco, nunca mais se ouviu falar dele em todo o estado de São Paulo. Ainda assim, a incerteza sobre o paradeiro de Marcelo causa medo, principalmente nas vítimas que sentiram na pele a dor física e psicológica. Ele pode aparecer a qualquer momento e a ferida que já cicatrizou voltar a sangrar com a ajuda das lembranças que ainda estão vivas na memória. E esta é a imagem do homem que a polícia procura. Essa é a imagem do maníaco que a polícia procura. Se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o Disque Denúncia, ligue para a polícia e a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo.